nessa palavra os 3 níveis do relacionamento entre Deus e os homens. Semana passada nós compartilhamos o primeiro ponto, que diz que Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então você precisa entender que o céu está a seu favor. Irmão, você pode imaginar isso, irmãos? Né? Talvez você imagina lá o time do PSG com o Messi, com o Neymar, você pensa, o que é isso? Esse time, né, está todo poderoso, mas você entende que o céu está a seu favor, irmãos. Quando vier uma circunstância, uma situação contrária, você precisa entender, o céu, os anjos, o reino de Deus está a meu favor. Aleluia, Deus é por nós, quem será contra nós, amém? Então esse é o primeiro nível de relacionamento entre Deus e os homens, é o relacionamento universal de Deus com os homens, onde Deus predestinou um povo para ser salvo, por meio do sacrifício do seu Filho na cruz, né? Esse é o primeiro nível de relacionamento entre Deus e os homens, o qual todos fazem parte, mas não adianta somente saber disso, não adianta somente o Senhor ser por você, você precisa crer e confessar a Cristo, amém? Para que você seja salvo. E o segundo nível de relacionamento entre Deus e os homens é Deus conosco. A palavra de Deus diz que ele seria chamado Emanuel. Deus estaria conosco, amém? Aleluia, vamos falar sobre isso nessa manhã. E o terceiro ponto, Deus em nós, o qual é a consumação desse plano perfeito, onde Deus ama todos, envia o seu Filho para morrer por nós, mas Deus não nos deixa órfãos, e a Bíblia diz que ele voltaria para nós e habitaria em nós. E Paulo fala para os Colossenses no capítulo 1, versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Esse é o plano completo de Deus, amém? Deus habitando no homem. E como Jesus disse, eu e o Pai somos um, assim vocês são um comigo também. Nós vamos fazer parte eternamente dessa vida, incluídos em Cristo, amém? Separados da morte e unidos com a vida para a eternidade. Essa é a concretização do plano do Senhor, amém? Só para dar uma ênfase aqui, em que realmente o Senhor é por nós, né? Romanos capítulo 8, versículo 31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o texto continua dizendo, versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Amém? Você precisa entender, se Deus deu o filho dele para todos nós, né? Ele também não vai nos dar graciosamente, de graça, irmão, todas as coisas, então ele é ao nosso favor, amém? João capítulo 10, versículo 10 também diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, irmãos, isso fala do Deus por nós. O Deus que não somente morreu por você, mas preparou uma vida para você plena, abençoada, completa, com propósito. Jesus, eu vim para que vocês tenham vida, amém? Ele veio resolver o problema do pecado. Ele veio acabar com a inimizade entre Deus e o homem por causa do pecado. Ele veio para nos dar vida. Mas ele continua dizendo vida em abundância. Por quê? Porque Deus é por nós. Aleluia, irmãos. Deus não quer somente salvar. Ele quer te colocar dentro do propósito divino. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então Deus não está somente ao nosso favor, mas Ele está conosco nesse projeto de redenção. Deus não somente está ao nosso favor, mas Deus tomou partido na situação do pecado do homem. Então Deus interveio. Por quê? Porque nós já falamos semana passada que o propósito de Deus era o qual? Uma geração segundo a sua imagem e semelhança, que manifestasse a sua glória, que refletisse a sua imagem. Mas nós vemos que Adão pecou, sim ou não? Adão pecou e a Bíblia diz que ele foi expulso do jardim. Então o homem foi corrompido. E a Bíblia diz que depois que Adão pecou, né, Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando o homem, né, foi afastado ali da glória de Deus, onde aparentemente o plano de Deus foi frustrado, mas a Bíblia diz que Deus já havia, né, o cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo, Deus já havia um plano, irmão, para salvar e para resgatar o homem. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Então Deus continua o seu plano, e a Bíblia diz que ele fala para a mulher e para a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 15, né, após o pecado de Adão, de comer o fruto ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou, eu colocarei inimizade entre ti e a serpente, colocarei inimizade entre as suas descendências, este lhe ferirá, o teu descendente lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que isso significa, irmãos? Que o descendente de Adão, um descendente de Eva, um dia viria
e restauraria a posição original do homem, porque a serpente enganou o homem, e por causa do pecado, a independência e o mal passou a fazer parte do homem, mas há uma promessa, logo em Gênesis, logo após a queda do homem, ele fala assim, o seu descendente esmagará, ferirá a cabeça da serpente, mas a descendência da serpente lhe ferirá o calcanhar. Então o que nós precisamos entender, irmãos? Eu gosto sempre de voltar lá no princípio. Sempre houve uma promessa de que Deus viria e resgataria a humanidade. Essa é a primeira promessa messiânica na Bíblia. Essa é a primeira vez que Jesus está sendo citado de maneira implícita nas promessas e na palavra de Deus. O que Deus estava falando é, eu enviarei um descendente. Amém? E esse descendente vai ferir a cabeça, ele vai acabar com a autoridade que Satanás tem sobre o homem por causa do pecado. Mas o que a serpente vai fazer? Vai apenas ferir o calcanhar. Amém? Porque a Bíblia diz que Jesus morreu, mas após 3 dias, ele ressuscitou. Amém? Jesus venceu a morte, porque ele não tinha pecado. E a Bíblia diz que o aguilhão do pecado o aguilhão da morte é o pecado. Como Jesus morreu e não havia pecado, a morte não pôde encontrá-lo. Então Jesus ressuscitou, amém? Aleluia. Então ali está a primeira promessa, irmãos. A partir daquele momento ali, o plano de Deus é voltado para que esse descendente viesse. Então você sempre encontra na Bíblia as mulheres ficando estéreis. Ou alguém ordenando que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque um descendente viria e esmagaria a cabeça da serpente. A autoridade do pecado seria destruído, né? Olha o que a Bíblia diz aqui em Hebreus. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui que está travada. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz o seguinte, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então Jesus viria, porque Ele é Deus conosco. E Ele não só viria, irmãos, mas Ele seria tentado em todas as coisas. Isso fala de Deus conosco, de um Deus que nos conhece, de um Deus que conhece as nossas fraquezas, que conhece o nosso pecado. Ele é Deus conosco, Ele é Emanuel. Amém? Então, logo em seguida de Deus prometer ali para Adão e para Eva que o descendente viria e feriria a cabeça da serpente, Deus também promete para Abraão que ele teria uma descendência não somente como as areias do mar, né, como o pó da terra, mas também como as estrelas do céu, que fala de uma descendência celestial. Então, a partir daí, irmãos, o que você vê é uma série de profecias a respeito da redenção, a respeito de um novo povo, a respeito de uma nova geração que viria desse descendente, amém? Então você vê o Senhor profetizando através de Moisés que viria um Salvador, um Libertador, Miqueias, Isaías, Jeremias. Hoje eu estava estudando, irmão, mais de 10 profetas no Antigo Testamento profetizaram a vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender, irmãos, que não foi somente um profeta que veio, mas estava sendo profetizado que Deus, o nosso Deus, um dia se tornaria homem e viria aqui na terra, e passaria tudo que nós passamos, e sofreria, irmão, muito mais do que nós sofremos, e entenderia tudo aquilo que nós vivemos, irmãos, simplesmente para morrer no nosso lugar, perdoar os nossos pecados, e cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir, e nos dar a sua posição, amém? Você precisa entender o propósito e o plano eterno de Deus, irmãos. Então Jesus estava sendo profetizado que o Salvador viria, que o descendente viria, amém? Aleluia, né? Olha o que a Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, para você entender o que Jesus fez ali na cruz. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então presta atenção, quando Jesus morreu na cruz, irmãos, a Bíblia diz que havia um escrito de dívida que era contrário a nós. Qual que é esse escrito de dívida, irmão? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando você pecou, irmão, você assumiu uma dívida que um dia você ia ter que prestar
conta diante de Deus com ela. A Bíblia diz que Satanás é o acusador que nos acusa de dia e de noite diante do trono de Deus. Mas a Bíblia diz que o descendente veio e ele esmagou a cabeça da serpente. Ele triunfou e expôs publicamente todo tipo de demônio, principado e potestade. E todo tipo de acusação e intento que era contra você por causa daquilo que você cometeu. Foi cravado na cruz do Calvário quando o Senhor morreu. Jesus morreu. E aí você foi considerado justo. Amém, irmãos? O escrito de dívida que era contrário a você, a dívida que você tinha com Deus por causa do seu pecado, que um dia Deus ia punir você por causa do seu pecado, a Bíblia diz que Jesus cravou ele na cruz, expôs, ele tirou a autoridade do inferno sobre a sua vida, porque agora a morte não tem poder mais sobre você, porque o pecado não tem domínio mais sobre vós, que não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. É isso que a palavra de Deus diz, irmãos. Amém? Já podia até ir embora para sua casa, irmão, entendendo? Eu não tenho dívida mais, eu sou perdoado. O Senhor Jesus levou os meus pecados na cruz. Aquilo que eu fiz de errado, Jesus já veio e sofreu por mim. Irmãos, Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumpri-la. Nós falamos semana passada a respeito da lei, que era, a lei veio para conduzir o homem até Cristo, mas o homem não podia cumprir a lei. Então o que Jesus fez, irmão? Ele veio e cumpriu a lei por nós. Amém? Olha o tanto que você é obediente a Deus, irmão. Você cumpriu a lei em Cristo. Amém? Porque nós estamos em Cristo. Aleluia. Ele nos deu a nossa posição. Isso é chamada de obra substitutiva na cruz. O nosso pecado foi derramado sobre Cristo na cruz. A Bíblia diz que houve mais de 3 horas e meia de treva, irmãos. Porque o pecado estava sendo levado sobre Cristo na cruz. Jesus diz, meu Deus, por que me desamparaste? Né? Esse foi o momento, irmão, em que Deus virou as costas para Jesus. Por quê? Porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o pecado da humanidade estava sendo levado sobre Cristo na cruz. Por isso Jesus falou, se possível, passa de mim esse cálice. Não somente o sofrimento, irmão, mas a primeira vez na eternidade, onde o Filho seria separado do Pai. Tudo isso porque Ele nos ama. Tudo isso porque Ele queria nos perdoar, nos justificar, nos colocar num novo e vivo caminho. Esse é Emanuel, irmão. Esse é Deus conosco. Esse é o nosso Senhor, amém? Soberano Rei da terra, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Então nós vemos que a partir de Moisés até Cristo, né? Tudo que a Bíblia fazia era apontar para o Senhor Jesus. Nós vamos falar um pouco a respeito disso. Por quê? Porque Deus estava querendo mostrar que um dia o descendente viria. Amém? E ele venceria tudo por nós, né? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Não precisa abrir, mas a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, nós já lemos. Mas a Bíblia diz que ele não conheceu o pecado. Ele venceu tudo por nós, irmãos. Tudo que você passar hoje, você pode entrar na presença de Deus e clamar a Ele, porque Ele venceu isso. E Ele nos deu autoridade para vencer também, porque nós estamos incluídos nele, amém? Você precisa entender que Jesus, Ele é Deus conosco, é o Deus que nos conhece, é o Deus que veio aqui, é o Deus que se fez carne. Aleluia, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aleluia, o nosso pecado foi levado na cruz, para que em Cristo nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, irmão, você precisa ter plena consciência que o dia que você chegar no céu, você vai ser chamado de justo. Ah, mas e o meu pecado? O seu pecado foi levado na cruz. Deus o fez pecado por nós, para que em Cristo nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, um dos planos de Deus para a humanidade era a justificação. Pegar o pecador e transformá-lo em um justo. Aleluia, irmãos, que plano tremendo. Agora, um pecador não poderia fazer isso por nós, porque todo aquele que pecou, um dia ia prestar conta diante de Deus. O escrito de dívida era contrário a ele. Então, por isso, Senhor Jesus, por isso Deus ali prometeu que um dia viria um descendente. Por isso Ele prometeu a Abraão que viria uma descendência celestial, uma nova geração. Por quê? Porque nós somos a geração daquele que veio sem pecado. Você nasceu segundo Adão, segundo a carne você é descendente de Adão. Mas segundo o Espírito, você é descendente do Senhor Jesus Cristo, amém? Você nasceu de novo, a vida de Deus está em você.
Por que nós precisamos entender isso? Porque Jesus veio, e a Bíblia diz que a virgem conceberia um filho. É importante você entender isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a semente gera segundo a sua espécie. Então, não podia ser gerado por um pecador. Porque o que ia nascer? Um pecador. Então Maria falou, como será isso? Como que eu vou gerar alguém? Né? E o anjo falou, o poder do Altíssimo te cobrirá. Que vai ser gerado em ti, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Então Deus, irmão, colocou uma semente dentro do ventre de Maria. E o Filho de Deus foi gerado ali, sem pecado. Amém? Deus que se fez carne, aleluia, Deus que habitou entre nós. Irmãos, o Deus que deixou a sua glória, deixou os céus e veio morrer por nós. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você precisa entender isso, irmão. Sabe por quê? Porque Pedro não morreu por você, Maria não morreu por você, João não morreu por você, Allan Kardec não morreu por você, Ellen White não morreu por você, Buda não morreu por você, Maomé não morreu por você, mas Jesus se fez carne, veio em terra e morreu por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, irmão, não existe outro caminho, não existe outra porta. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro nome em que há salvação. Atos 4,12, não há outro nome dado entre os homens, o qual possamos ser salvos, senão Cristo Jesus, o único Deus e o Deus verdadeiro. Aleluia, irmão, mais de 6.000 anos de Adão até Cristo, mais de 40 escritores da Bíblia profetizando em tempos diferentes. E a Bíblia diz que Jesus veio e cumpriu as mais de 300 profecias que estavam escritas a respeito dele. Irmão, nem o computador hoje tem capacidade de fazer isso, irmão. Nem uma máquina, não tem como você controlar a descendência, geração, com nome seguindo. Quantas profecias bíblicas Jesus veio cumprir, né? Ele nascerá em Belém, ele será chamado Nazareno, ele vai morrer na cruz, a sua língua vai se apegar ao paladar, ele vai ser desprezado entre os homens, nenhum osso lhe será quebrado, ele vai curar os enfermos, expulsar o demônio, vai implantar o reino de Deus. Irmãos, são milhares de profecias, né? A Bíblia diz que quando ele nascia haveria choro, Raquel choraria pelos seus filhos, por quê? Porque Herodes mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, tudo que estava escrito a respeito de Jesus, as mais de 300 profecias, todas foram cumpridas, irmãos, porque Jesus é o descendente de Adão, ele veio do céu, irmão, ele é Deus e ele é o Deus que se tornou homem, amém? O Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e não com letra minúscula, igual muitos tentam fazer, mas ele era Deus, amém? Quando você pega o livro de Mateus, irmão, estuda. Por que tem 4 evangelhos, né? Sempre as pessoas me perguntam, pastor, como que eu faço para estudar a Bíblia? Primeira coisa que eu falo, você vai ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você lê os evangelhos, você vai entender o plano de Deus, você vai entender a vinda de Cristo, o sofrimento de Cristo, o perdão de Cristo, a restauração de Cristo, a glorificação de Cristo, a redenção. Você vai entender o plano completo. Então Mateus, através de genealogia, através do seu livro, mostra o Senhor Jesus como rei. Marcos mostra o Senhor Jesus como servo, Lucas como filho do homem e João como Deus, amém? Porque Jesus é homem, Jesus é servo, Jesus é filho do homem e Jesus é o próprio Deus. O texto começa dizendo, no princípio ele era o verbo, por quê? Porque ele está desde o princípio, irmão, o princípio não tem começo. No princípio criou Deus os céus e a terra, era lá que Jesus estava, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a terra era sem forma e vazia, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Era Deus, Cristo e o Espírito. Deus falando, né? E aquele que ele falava era o verbo, era o Logos, era o próprio Cristo. E a Bíblia diz que o Espírito pairava e criava todas as coisas. Então o nosso Deus é um Deus de unidade. Amém, irmãos? E o verbo habitou entre nós, versículo 14, cheio de graça e de verdade. Aleluia, irmãos. Como é tremendo ter um Deus que nos entende, como é tremendo ter um Deus que é conosco, que veio habitar entre nós, que conhece as nossas fraquezas. Aleluia. Aleluia. Então toda a escritura aponta para Cristo. Lucas capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus tinha vindo, feito milagres, curado enfermos, separado os apóstolos, tinha morrido, tinha ressuscitado. Lucas capítulo 24, e a Bíblia diz que havia 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. E a Bíblia diz que os discípulos estavam tristinhos, andando, conversando um com o outro, falando,
Quantos anos nós esperamos, né? Pelo ungido de Deus. Ele era tão bom, ele era um profeta, fez tantas coisas boas, mas morreu. Alguns até dizem, né? As mulheres estão falando que foram no túmulo e que ele ressuscitou. Mas e agora? O que será de nós? Estamos debaixo do jugo do Império Romano. O Messias viria, nos libertaria. Né? Você estava achando que ia ter uma libertação, irmão, natural. Mas Deus veio te dar vida, amém? Vida em abundância. Jesus veio te libertar do reino das trevas e transportar você para o reino do Filho do seu amor. E aqueles discípulos estavam tristes. A Bíblia diz que Jesus apareceu e começou a caminhar com eles. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Sobre o que vocês estão falando mesmo? Uai, só você que não está sabendo. O Messias morreu. O profeta, aquele que veio, a gente achou que ele viria para nos salvar. Irmãos, presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz que Jesus começou desde Moisés até todos os profetas explicar tudo que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. Irmãos, você precisa entender isso aqui, irmãos. Porque dele, e por ele, para ele são todas as coisas. Moisés é o Pentateuco, irmão. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. E a Bíblia diz que começou por Moisés e passou por todos os profetas, dizendo o que era necessário acontecer a respeito dele, como era necessário Cristo vir, sofrer, padecer por causa dos nossos pecados e depois ressuscitar e nos salvar, irmãos. Aleluia, aleluia, irmãos. Ninguém vai falar amém. Irmãos, toda a Escritura aponta para Cristo, irmãos. Um dia eu quero pregar essa palavra aqui, o dia que Jesus pregou a respeito de si mesmo. Jesus começou a pregar a respeito dele mesmo em todas as Escrituras. Olha, quando Adão e Eva pecou, você viu que Deus sacrificou um animal e cobriu o pecado deles? Então, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Aquilo lá simbolizava que um dia eu viria e derramaria o meu sangue e perdoaria vocês. Sabe quando o pecado dominou sobre a humanidade? Aleluia! Existia a arca era eu estava ali, estava disponível. Noé demorou para construir, mas eu estava ali. Quem estava em mim estava salvo. Sabe o tabernáculo sou eu hoje representando que o homem habita entre os homens e eu deixei o céu e vim habitar entre vocês. Aleluia, irmão, Jesus começou a pregar a respeito das coisas que tipificavam ele. Sabe aquela rocha que Moisés feriu e ele entrou na terra prometida? Era eu, ele deveria falar e não me ferir, porque eu seria ferido na cruz e Cristo não pode ser ferido 2 vezes. Sabe aquela serpente que estava no deserto, foi levantada, a Bíblia diz que todo aquele que olhava para ele era curado. Aquilo lá tipificava eu. Porque eu fui levantado e pendurado madeira, e todo aquele que olha para mim é curado. Aleluia, irmão, Jesus começou a pregar a respeito de si, passando por todas as Escrituras e explicando que tudo testificava a respeito dele. Então não existe outro caminho, irmão. Jesus disse, eu sou a porta. Você pode entrar por mim e sair, você vai achar pastagem. Mas Jesus disse, eu também sou o caminho. Mas Jesus também diz que nós chegaremos até ele. João capítulo 14. Versículo 1, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, porque eu vou e vou preparar-vos um lugar, mas eu voltarei e buscarei vocês e os levarei para mim mesmo. Aleluia, Jesus é a porta, Jesus é o caminho e Jesus é a conclusão, porque ele é tudo em todos. A Bíblia diz que o plano de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Aleluia, irmãos, é um Deus muito glorioso, irmão, um Deus que nós devemos amar, apaixonar, entregar a nossa vida e fazer tudo, porque Ele fez tudo por nós, e Ele é tudo, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Salmos 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória, o Senhor forte e poderoso na batalha, o Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Porta não tem cabeça, né, irmãos? Mas Jesus um dia vai entrar no céu, irmão, e os anjos, né, juntamente com os remidos, com a igreja, irmãos, e todos vão nos receber, o Rei da glória, com os remidos, os perdoados, os salvos, juntamente ali com Cristo, amém? Porque Jesus fez uma promessa para nós. Atos capítulo 1, versículo 11, né, a Bíblia diz que um anjo apareceu para os discípulos e falou para ele, varões galileus, por que vocês estão tristes? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, esse é assunto aos céus. Da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir, vocês também verão ele descer. Então Jesus é Deus conosco, irmão. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele está conosco, ele era, é e há de vir. E ele vai vir buscar a tua igreja, irmão. Aleluia, ele vai vir concretizar esse plano e vencer Satanás na batalha de Armagedon ali um dia, né, depois da grande tribulação. E depois virá o milênio. Amém, irmãos? Nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Ele é o Deus conosco, que nos conhece, que veio até nós, que está conosco e que virá nos
buscar. E ele nasceu de uma virgem. E nela foi gerado pelo Espírito de Deus. Aleluia, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 27, conta como que o Senhor Jesus veio ao mundo. Então, depois do anjo aparecer ali a Maria, aparecer a Moisés, falar que nela seria gerado, seria gerado pelo Espírito Santo, que ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Amém? A Bíblia diz que Maria achou-se grávida do Espírito Santo. Seu marido tentou deixá-la secretamente, para não difamá-la, mas a Bíblia diz que um anjo apareceu e falou, não temas, foi gerado pelo Espírito, isso é plano de Deus. Então as profecias começaram a se cumprir ali na vida de Jesus. Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 27, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmão, eu sei que parece piada, irmãos, mas depois de tudo que nós pregamos e profetizamos e falamos aqui, irmãos, o Deus, você pode imaginar, irmãos, o Senhor Jesus nascendo, meu filho vai nascer daqui 2 meses, uma coisinha mais linda, Agora você pode imaginar Deus, irmãos, você pode imaginar o próprio Deus, irmãos, nascendo, vindo aos homens, a luz do mundo, aquele que nos criou todas as coisas, ele vindo ao mundo apenas um bebê, mas a Bíblia diz que não havia lugar para ele, e ele nasceu e foi colocado numa manjedoura, nasceu no estábulo, cheio de cocô de vaca, e colocaram ele numa manjedoura, um lugar de pôr comida para os boi. Não havia lugar para Jesus, irmãos. Sabe algo que isso aqui fala ao nosso coração? Que também não tem lugar para você nesse mundo. Sabe, o mundo jaz do maligno. Jesus falou, se eles não me receberem, eles não vão receber vocês também. Se eles me odiaram, eles vão odiar vocês também. Se não teve lugar para Jesus no mundo, irmão, também não tem lugar para você no mundo. Então, irmão, não espera, você que nasceu de novo, você que quer ser a Deus, você seja bem recebido no mundo. Não espere que as pessoas falem, nossa, que bênção, agora você pertence ao reino de Deus. Aleluia, prega para mim, vai lá em casa, faz um evento. Nós estamos precisando crer também, estamos esperando, o Senhor Jesus vir voltar à volta dele, nós queremos ser arrebatados. Faz uma célula lá em casa, eu quero participar da Casa de Milagre, minha inscrição está aqui, já vou pagar agora. Que horas que é o culto, que horas que é a oração, e eu quero dar o dízimo também. Então não espere, irmão, porque o mundo não recebeu a Cristo. Então o mundo também não vai receber você. Não espere ser recebido, irmão, pelo mundo. Não tem expectativa na terra, porque você não é daqui. A Bíblia diz em 1 Pedro, nós somos estrangeiros que estamos de passagem por este mundo, irmão. Porque você foi gerado em Cristo, e é para Cristo que você vai retornar. Amém? Você é um estrangeiro que está de passagem por este mundo. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Jesus também perante Pilatos. João capítulo 18, versículo 36. Pilatos falou, mas você não vai se defender, você não vai falar nada. Porque Jesus, irmão, mais uma vez tipificando aquilo que a respeito dele estava escrito, ele era o Cordeiro de Deus, amém? Que tira o pecado do mundo. Então ele foi examinado e foi visto que não havia defeito nele. Então Pilatos não entendeu, para que você vai morrer sem que você não pecou? Jesus falou, o meu reino não é desse mundo. Se fosse os meus ministros, já tinha me salvado, já tinha me libertado há muito tempo. Sabe, irmão, tem irmão que quer correr de guerra que não tem jeito, irmão. Você não é daqui, você vai ter que passar e vai acontecer, irmão. Porque você não é daqui, o plano não é aqui. O que você está esperando? A redenção, a glorificação, receber um novo corpo, toda lágrima ser enxugada, todo pranto acabar, toda dor acabar, vai ser na Nova Jerusalém, vai ser quando você receber um novo corpo, irmão. Aqui você vai passar luta e dificuldade. Jesus falou, não tem para onde correr. O meu reino não é daqui. Aqui eu não faço, não é a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. E eu preciso cumprir aquilo que a respeito de mim está escrito. Então, irmão, seu reino não é desse mundo, porque você faz parte do reino de Cristo. Se o reino dele não é desse mundo, o seu também não é. Nós fazemos parte do reino de Deus, amém? Nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Povo adquirido, aleluia. Não foi com ouro nem prata que nós fomos comprados, mas foi com um preço incorruptível, com o próprio sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, então somente saber que Jesus é a nosso favor não nos salva. Mas também saber que ele é filho de Deus e veio ao mundo, também não nos salva. Sabe uma coisa, que quando eu me converti, irmão, eu entrava em parafuso. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, não precisa erguer a mão não. Mas quando eu me converti, eu pensava o seguinte, se a pessoa
fala de Deus, ela pertence a Deus e serve a Deus. Então, a partir do momento, eu comecei a entrar em parafuso. Eu falei, mas por que as pessoas falam que serve a Deus e a vida delas não é compatível com a palavra de Deus? Irmão, é que lá não batia as informações na minha cabeça. Porque a pessoa fala, não, eu já sou de Deus, tem tantos anos que eu estou na igreja, não, eu sou católico, não, eu sou evangélico, não, eu amo a Deus, não, eu conheço Jesus, não, eu sirvo a Deus. Mas a vida dela não tinha nada a ver com o que eu estava lendo a Bíblia. Eu falava, não é isso que Deus está mandando fazer. Aí você fala para a pessoa, não, está escrito, mas eu faço o que eu quero. Deus cuida das coisas dele, eu cuido das minhas. O Senhor está muito preocupado lá no céu, com os anjos, fazendo relatório, e eu estou aqui na terra e estou muito tranquilo. Né? Isso não batia. Mas um dia, irmãos, eu ouvi uma palavra, eu não lembro se eu li ou se eu ouvi, mas era uma profecia que estava no livro de Isaías, que dizia o seguinte: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, irmãos, não adianta falar que ama a Deus. O que eu estou querendo falar aqui? Emmanuel é Deus conosco, irmão, mas só isso não resolve. Porque Jesus falou, eles me honram com o lábio, eles falam, não, eu conheço a Cristo. Não, ele é filho de Deus. Não, ele é o caminho, a verdade e a vida. Não, ninguém vem ao Pai senão por ele é o único caminho. Mas esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando a Bíblia fala coração, irmão, está falando do seu espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa ser gerado por Deus, amém? Você precisa largar a vida que você tinha e viver uma vida agora em Cristo. Aleluia. Aleluia. Né? Então, saber isso não é suficiente, irmão. Isaías capítulo 29, versículo 13, né? Essa profecia. Mas Jesus também falou isso a respeito dos fariseus. Jesus, né? Aliás, essa profecia estava se cumprindo nos fariseus ali. Jesus falou, olha, eles são religiosos, eles só querem ter aparência. Esse povo me honra com os lábios, né? Na frente das pessoas, eles falam que me amam, mas o coração, que é importante, está longe de mim. Então, seja alguém que sirva a Deus de coração, amém? Lucas capítulo 17, versículo 11, conta a história dos 10 leprosos. Por que eu vou ler isso aqui, irmãos? Para você entender que não adianta saber, não adianta participar, não adianta vir na igreja. A Bíblia diz, em Lucas capítulo 17, versículo 11, que havia 10 leprosos, e eles começaram a clamar a Deus para ser curado. E a Bíblia diz que ele chegou e falou, vai e apresenta-te aos sacerdotes. Eles foram apresentados, e a Bíblia diz que todos foram curados. Mas a Bíblia diz que apenas um, e o abençoado ainda era samaritano, era estrangeiro, irmão, nem era o filho da promessa, nem era judeu, mas ele voltou, a Bíblia diz que ele prostrou e agradeceu a Deus. Jesus, sabendo e conhecendo e querendo nos ensinar agora, irmão, essa palavra falou para ele, cadê os outros 9? Então a pergunta é o seguinte, irmão, cadê as pessoas que nós oramos para elas, que elas foram curadas no encontro, elas acham que estão com Deus, irmão? Cadê essas pessoas? Jesus falou, cadê os outros 9? Só um voltou para glorificar a Deus? Vai, a tua fé te salvou. Então de 10, irmão, um foi salvo, porque reconheceu a Cristo, porque glorificou a Deus, porque se rendeu a Deus, porque deu a glória para Deus, porque confessou a Cristo, ele foi salvo, amém? Agora, cadê os outros 9? Então, irmão, eu preciso falar isso aqui para você, há uma diferença muito grande em participar do mover de Deus e ser de Deus. Irmão, se a gente orar aqui a presença de Deus vir, Deus vai tocar, irmãos. Deus pode curar pessoas, ele curou os 10 leprosos, mas só um foi salvo. Então você precisa entender que participar do mover de Deus não é pertencer a Deus. Por quê? Não, eu já fui salvo, eu tinha uma doença muito grave e eu orei, Deus me curou. Amém, irmão. Você entregou seu coração para Cristo? Ele é Deus conosco, irmão. Isso fala do Senhor Jesus está conosco. Você orar, ele vai ouvir, ele vai responder. Mas agora só Deus está conosco. Usar de misericórdia para conosco não quer dizer que nós estamos salvos, que nós pertencemos ao plano de Deus. De 10 leprosos, somente um foi salvo. Aquele que voltou para dar glória a Deus. Então, irmão, participar de um culto, participar de um evento, ser curado por Deus, ser tocado por Deus, ouvir profecia bíblica, se cumprir a profecia bíblica na sua vida, nada disso, irmão, quer dizer que você nasceu de novo. Você nasce de novo quando você recebe a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Quando você confessa que não existe outro, você abre a sua boca, como a Bíblia diz em Romanos 10, 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor, amém? A salvação é para todos, mais uma vez. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra no original, invocar, significa chamar para dentro de si. Não é fazer igual Isaías falou, no capítulo 29. Esse povo me honra com os lábios. Não, mas é invocar. É partir, irmão, do seu coração para fora. É você expor aquilo que você crê no seu íntimo. E não falar da boca para fora e não ter vida de Deus dentro de você. João capítulo 14, versículo 21, Jesus diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama
de verdade. Amém? Resumindo em outra versão, aquele que pratica minhas palavras, prova que me ama. Então, se você é de Deus, irmãos, você nada mais vai fazer do que crer em Deus. No princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é o verbo? O logos. O que é o logos? A palavra escrita. Não tem como você desvincular a Bíblia de Jesus, irmãos. Não, eu creio em Cristo, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não, então você não crê em Cristo, irmão. Porque a Bíblia diz que no princípio ele era o verbo. E o verbo se fez carne. O verbo é o logos, é a palavra de Deus. Cristo e a palavra são um. Amém? Então creia na palavra de Deus. E Jesus continuou: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Amém? Aquele que serve a Cristo, serve um Cristo conhecido. Aleluia. A palavra de Deus diz: ninguém mais conheceis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não conhecemos só o Cristo que veio em carne, mas nós conhecemos o Cristo ressuscitado, o Cristo ressurreto, o Filho do Deus Altíssimo. Amém? O primogênito de toda a criação. Aleluia. Aleluia. Amém. Deixa eu ler um texto, está em Mateus, capítulo 16. Mais uma vez estamos falando de que não adianta somente saber, irmãos, a respeito de Cristo. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 11. Deixa eu ver. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Amém? O Senhor Jesus chega aos seus discípulos e faz uma reunião importante. E pergunta para os discípulos: quem eles dizem que eu sou? Jesus estava querendo ouvir dos seus próprios discípulos, querendo ensinar os discípulos ali a respeito dele. Ele falou: quem eles dizem, os fariseus, os religiosos, os povos, dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, e outros dizem que é algum dos profetas. Ou seja, irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender aqui: Jesus não foi um profeta, amém? Jesus era profeta, mas ele era o próprio Deus, amém? Então, uns diziam que ele era Elias, alguém que vinha com poder, Jeremias, o profeta, profetas, pessoas enviadas por Deus. Não adianta você achar que Jesus é só alguém que foi enviado por Deus, irmão, porque isso não salva. Não, Jesus foi um homem bom, coitado, ele morreu na cruz. Não, irmão, você precisa entender o plano de Deus. A cruz foi a providência do céu para resgatar a sua vida. A cruz foi Deus provando o seu amor para conosco. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Então você precisa entender. Aí Jesus falou assim: tá bom, eles não entenderam nada, já deu para me perceber. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Amém? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tudo que você precisa confessar é isso, irmão. Tudo que Jesus queria ouvir da boca de Pedro era isso. Quem você diz que eu sou? Você é o Cristo. Você é o Filho do Deus Altíssimo. Você foi enviado do céu. Não existe outro que salva. É o Senhor. Você é o Messias, o ungido, o prometido. Aleluia. Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que nem foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que estás no céu. Aleluia, irmão, isso é a salvação. Precisa ser entendendo que isso é o começo da igreja. Isso é a vida de Deus sendo gerada dentro de nós. A revelação que Cristo é o Filho de Deus. Sem isso não há igreja, sem isso não há redenção, glorificação. Sem isso não há o plano completo de Deus. Você precisa entender. E não que seja revelado por homens, não que seja revelado por amigo ou por emoção, mas precisa ser revelado pelo próprio Deus no seu Espírito. Você precisa ter a revelação de Deus, irmãos. Eu me lembro o dia que Deus me ensinou esse texto, por isso que eu gosto dele, sei ele de cor, e gosto de ficar confessando nele. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus disse: eu também te digo que tu és Pedro. Amém? Você não é mais Simão. Simão era alguém ouvinte. Mas quando Simão descobriu quem Jesus era, Jesus falou: agora você vai descobrir quem você é. Que eu te digo que você não é mais ouvinte, você é uma rocha agora. Você é alguém firme, vai abalar as nações.
vai representar o meu reino, é um pedaço de mim, porque eu sou a rocha, eu sou a pedra angular, mas você é Cristo, você é Pedro, você é rocha, você é coluna da igreja, amém? E sobre essa pedra, sobre esse entendimento, sobre essa revelação, eu edificarei a minha igreja, aleluia, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, te darei a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, amém? Aleluia, irmãos, também te digo que tu és Pedro. Sabe quando você descobre quem você é, irmão? Quando você descobre quem Cristo é. O Lucas estava falando a respeito do testemunho dele. Ele pensou que ele era um ateu, mas quando ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Deus falou para ele, tu és um ministro da minha palavra, tu és um ministro do evangelho, tu és um ministro de louvor, você vai ser usado. E agora ele sabe, porque ele sabe quem é Jesus. Jesus falou, agora eu vou te mostrar quem você é. Se você tem problema de identidade, não sabe quem você é, para que você veio fazer aqui, irmão? Você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ter revelação, irmãos. João capítulo 1, versículo 12, o próprio Lucas leu esse texto aqui. Portanto, aos que o receberam, ao saber, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora presta atenção no versículo 13. Filhos nascidos não da carne, filhos não nascidos não da vontade humana, não nascidos do sangue, mas filhos nascidos do próprio Deus. Aleluia, irmão, você precisa entender que tem uma parte de Deus dentro de você, Deus revelando o plano dele para você, entrando em você e te gerando uma nova vida. Não só a justificação, mas a regeneração. Aleluia, nós falamos no culto passado sobre a predestinação, como Deus planejou ter a igreja. Estamos falando hoje a respeito da justificação, da redenção. E no próximo nós vamos falar sobre a regeneração. Você foi gerado de novo, um novo e vivo caminho. E Deus não te deixou órfão, enviou o Espírito para que você completasse a boa obra de Cristo. Aleluia, irmãos. Precisamos ter revelação de quem é Jesus, irmãos. Precisamos orar e falar, Senhor, não é porque alguém falou. Senhor, não é porque eu ouvi o pastor pregando nessa manhã. Senhor, não é porque eu estou precisando. Não é porque eu estou em dificuldade. Não é porque eu estou doente. Mas eu preciso da revelação dos céus. Jesus disse, agora sim eu vou edificar a minha igreja. Agora alguém entendeu o plano. Agora Deus está falando ao seu coração e está revelando, irmão. Por isso Pedro, foi o primeiro que entendeu, irmãos. Aleluia por isso. Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, amém? João capítulo 6, versículo 68. Então você entendeu, irmão, que não adianta achar que Jesus é um bom homem, que Jesus foi um profeta, que Jesus foi enviado por Deus, não. Enquanto você não entender que Cristo é o Filho do Deus vivo, e que isso não for revelado por ninguém, mas pelo próprio Deus no seu Espírito, você não vai ser salvo. Então precisa orar para ter revelação. Senhor, me revela quem é o teu filho, Senhor. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Como é bom louvar a Deus, irmão. Como é bom fazer parte da igreja, irmãos. Aleluia. Como é bom ouvir a palavra de Deus, né? Nós estamos pregando aqui uma espada de dois gumes. Ela está abençoando vocês, está me abençoando também. Louvado seja o nome de Deus. João capítulo 6. Não precisa abrir não, nós vamos ler o capítulo todo, amém? Vamos pelo menos falar o que o Senhor Jesus fez ali. Jesus começou a falar quem ele era, irmãos. Começou a comparar o maná do céu que foi dado pelo povo no deserto com ele. Falou, seus pais comeram do maná, mas eles morreram. Agora eu não, eu sou o verdadeiro pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Irmãos, olha as afirmações que Jesus fazia. Você precisava entender o que Jesus estava afirmando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem parte comigo. Jesus começou a falar, irmão, aqui que o mundo não gosta, que só tem um caminho. Irmão, você pode falar qualquer coisa, quando você fala que é só um, o mundo não quer. Por quê, irmão? Porque Cristo não divide a sua glória, e o diabo sabe muito bem, irmãos, que não são todos os caminhos que levam a Deus, mas só um. Então ele quer te pôr em qualquer um, menos no único, porque o único te leva até Deus. Você já viu o mundo ficar irado quando você fala que Jesus é o único? Quem mais morreu por mim, irmão? Me mostra que eu quero servir ele também. Quem mais é Deus? Me mostra que eu quero servir também. Jesus é o único nome dado entre os homens, o qual possamos ser salvos. O único caminho, verdade e vida. Era, é e há de vir. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Cristo é tudo em todos. Aleluia. Então Jesus começou a apertar o parafuso. Falar, não, eu sou a resposta de Deus, eu sou profeta. Irmão, Jesus começou a explicar quem ele era. Porque o povo estava pensando que havia de vir alguém que libertaria eles do domínio do Império Romano. Mas Jesus estava falando, não, eu sou o Filho de Deus.
você tem que comer da minha carne, você tem que beber do meu sangue. Aquele que se alimenta de mim, por mim viverá. Então o negócio ficou apertando, e a Bíblia diz que começou a sair um por um. Parece que esse negócio aqui está meio apertado, né? Esse negócio de comer carne dele, beber o sangue dele, não, eu tenho que fazer mais coisas. Eu tenho mais coisas para fazer na minha vida. Eu servir só um, me entregar totalmente a um caminho. Não, eu vou fazer o meu negócio do meu jeito. Então a Bíblia diz que muitos começaram a abandonar Jesus. E Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: e vocês? Quer ir atrás deles também? Jesus era bom, né? Para ensinar a palavra, irmãos. Para nos fazer meditar a respeito das coisas espirituais, né? Então a Bíblia diz que Pedro disse: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia, irmão. Irmão, me fala para onde, para quem eu vou, irmãos. Não é um lugar, não, é uma pessoa. Pedro falou: para quem iremos nós? Sei que os irmãos gostam de cantar para onde eu irei. Todas as vezes eu falo, é para quem eu irei. É isso que está escrito na palavra, irmãos. Porque nós não vamos para um lugar, nós vamos para uma pessoa. Para quem nós iremos, irmão? Me fala, para quem eu vou? Ah, mas esse negócio de servir a Cristo, ok, então para quem eu vou, irmãos? Pedro diz: só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Você acha que eu vou te abandonar? Senhor, eu vou abandonar a vida, eu vou abandonar tudo que eu tenho, eu vou abandonar aquele que me ama, aquele que vai morrer por mim, o Deus que veio, o cumpridor de todas as promessas. Para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Aleluia, irmãos. Para quem nós iremos, irmãos? Responde essa pergunta para você mesmo, na hora que você sair daqui nessa manhã, ou você que está em casa me assistindo. Para quem você irá? Eu vou para Cristo, irmão. Por quê? Porque só Ele tem as palavras de vida eterna.